Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Sexta-feira hoje, né? Dia da Paixão, dia de abstinência de carne. É com enorme alegria que hoje eu venho começar uma série de 3 vídeos, serão 3, especiais de 600 inscritos. Como vocês bem sabem, eu não fiz especial de 600 inscritos quando eu completei 600, porque eu estava de férias. Mas agora, retornando, é possível fazer esse especial muito tranquilamente. Só que eu decidi fazer diferente, serão 3 vídeos. Vocês vão perceber um padrão. Eles vão contar uma única história em 3 períodos diferentes da igreja. Pelo título do vídeo, meio sugestivo, de Bonifácio VIII até a dissolução dos Templários. O que isso quer dizer? O que nós vamos abordar hoje? Então nós vamos abordar principalmente os pontificados de Bonifácio VIII, Papa Bonifácio VIII, Beato Bento IX e Celestino V. Não, perdão, Clemente V. Confundi com outro Papa. São Celestino V, Bonifácio VIII, Beato Bento IX e Clemente V. Esses 4 papas, eles vão ser os precursores de uma crise danada que vai acontecer na igreja no pontificado de Clemente V, chamado Grande Cisma do Ocidente. E depois nós vamos ter, no caso, o cativeiro em Avignon, no caso antes do Cisma do Ocidente e depois do fim dos Templários. Todos esses eventos estão correlacionados, e vocês vão ver. É uma história curiosa de como a igreja sobrevive mesmo às adversidades. Tá? Então, começando pelo Papa São Celestino V. O Papa Celestino V, ele tem seu nome de origem Pedro. Né? Não falando muito sobre suas ações de pontificado, mas o que é importante destacar. Ele foi eleito numa questão um pouco, vamos dizer, meio controversa na história da igreja. Não que a sua eleição tenha sido controversa, mas nós estávamos falando de um momento delicado. E a grande problemática foi o seguinte: ele não se via como digno da eleição. Ele não se via como digno. Ele ficou apenas 126 ou 129 dias em pontificado. Se viu incapaz de suportar os pesados problemas da igreja. Então, ele renunciou. Ele criou essa vertente canônica para que ele pudesse renunciar a próprio gosto. Erroneamente, entre nós, os católicos, nós temos a seguinte visão, que São Celestino V foi o primeiro e único Papa que renunciou. Não é verdade. Nós tivemos papas tanto na igreja primitiva, como, se eu não me engano, o Papa Caio, São Caio, que renunciou. E depois de São Celestino, nós tivemos o Papa Gregório XII, que renunciou. Isso vai ficar para o vídeo do Cisma do Ocidente. Então vejam, e agora, mais recente, tivemos Bento XVI. Mas bem parecido com Bento XVI, foi São Celestino V, tá? Na renúncia. Eu não vou entrar em detalhes sobre como foi o seu pontificado, tá? Mas é importante destacar o seguinte: o seu sucessor, que foi o Papa Benedetto Gaetani, que tomou por nome Bonifácio VIII, temia que São Celestino criasse um antipapado. Um temor normal. Nós víamos de uma época na Idade Média, principalmente no século X, com muitos antipapas. Muitos mesmo. Então esse medo era real, porque Celestino V tinha sido eleito, Bonifácio VIII temia que algum dissidente poderia utilizá-lo. Isso aconteceu com o Papa Francisco, embora muito menos presente. Existiam alas dentro da igreja, alas de sedevacantistas, que negavam a validade do conclave que elegeu Bergoglio, dizendo que o Papa reinante ainda era Bento XVI. Isso aí, inequivocadamente, foi combatido, tá? Então,
deixando São Celestino, que reinou como Papa de 5 de julho até 13 de dezembro de 1294, vamos falar de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII, não entrando muito em detalhes da vida dele e do pontificado como um todo, até porque nós falaremos basicamente de uma controvérsia em si, que foi uma questão crucial para o fim do pontificado de Bonifácio VIII. O que acontece? No geral, foi um grande pontificado de Bonifácio VIII, grande mesmo. Ele ficou 8 anos no governo da igreja, mas o maior problema foi a assumida do trono na França de um certo rapaz chamado Filipe IV o Belo. Filipe, ele tinha pegado a França com umas contas meio desproporcionais, muita guerra para lá, muitos problemas para cá. E Filipe também estava querendo uma guerra com um rei da Grã-Bretanha. E ele estava sem dinheiro. Ele olhou para o clero e acabou por pensar: esse clero está cheio de dinheiro. O clero na França. Por quê? Porque na Idade Média a Igreja Católica não pagava impostos. Aí você vai querer, mas não pagava imposto? Entenda, hospitais, universidade, escola, tudo era provido pela igreja. A educação como um todo. Porém, Filipe precisava de dinheiro, então ele queria extorquir o governo, extorquir o clero. Eis que Bonifácio VIII, ele remanda uma antiga bula. Na verdade, não. Ele publica uma bula e renova os antigos. Agora sim, achei o verbo correto. Ele renova os antigos votos, vamos dizer assim, que proibiam autoridades leigas, que no caso Filipe era um leigo, de cobrar imposto do clero. E eles ignoraram. Filipe literalmente parou de enviar dinheiro para Roma. Se fosse para o papado, se fosse para a cruzada que Bonifácio VIII estava planejando. Então, Bonifácio VIII quis então dialogar com Filipe. Por quê? Porque esse poderia resultar numa crise diplomática. É inclusive uma das canonizações mais curiosas da história da igreja. São Luís IX, ninguém nega que ele é santo, ponto. Canonização é uma atribuição do Romano Pontífice. Mas, por questão diplomática, o rei Luís XI foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII por uma questão diplomática, para apaziguar Filipe. Né? As tensões diminuíram em 1298. O Papa ainda conseguiu uma trégua entre a França e a Inglaterra de 2 anos. Em 1300, houve o grande ano jubilar, onde o Papa declarou a indulgência plenária para todos os peregrinos que visitassem Roma, os túmulos de São Pedro e São Paulo. Mas a igreja na França não ia acabar por aí. Porque ele não tinha parado de roubar a igreja francesa. E ele ainda, olha que coisa, ele sonhava, ele tinha uma mente megalomaníaca, ele queria anexar a igreja de Roma e o Império Bizantino, transformar o Papa num tipo de capelão pessoal. Isso chegou a um ponto tão crítico que o legado papal na França foi preso pelo Filipe. O Papa exigiu que o seu enviado fosse solto. Em 1531, ele publicou a bula Ascula Fili,
em que lembrava o rei de seu ensinamento anterior a respeito da posição do Papa como chefe da Igreja e juiz da moralidade dos atos pessoais. Olha só, ao receber oficialmente uma cópia da bula, Filipe jogou ela no fogo e ordenou que todas as cópias também fossem jogadas. Mas ele e seu capanga fizeram uma bula falsa dizendo que Bonifácio reivindicava todos os poderes temporais sobre o monarca. Olha que filho da mãe! Ele disse que Bonifácio VIII estava superando o poder temporal, ele não disse isso. Em represália, Bonifácio convocou um concílio geral inaugurado em novembro de 1302. Porém, Filipe realizou um sínodo nacional na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Todos os bispos franceses publicou um pedido que Bonifácio anulasse a convocação do concílio, pois toda a nobreza francesa jurara apoiar o rei em sua oposição a Roma. A resposta de Bonifácio foi um ataque aos bispos por sua covardia e um pedido ao duque da Bretanha ou da Borgonha para que fosse o moderador nessa questão diplomática. O concílio então se reuniu em outubro e vários prelados franceses cujas propriedades foram tomadas de imediato por Felipe. Então esses prelados, bispos franceses, e quando eles entraram para o concílio obedecendo à vontade do Papa, o Filipe IV tomou dioceses. Olha que pesado. Em novembro, Bonifácio publicou a famosa bula Unam Sancta, fonte de muita controvérsia desde então. A bula resumia os ensinamentos da Igreja até o momento de uma maneira clara, com uma frase muito famosa: ademais, entre aspas, declaramos, proclamamos, definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura seja submissa ao pontífice romano. Nesse contexto em específico com Filipe IV. Que aí é uma das bases do dogma da infalibilidade, da extra ecclesia nulla salvo, né? Fora da igreja não há salvação. E, claro, Filipe preparou uma refutação. E na sua refutação ele disse que não estava lutando contra o papado, mas contra o Papa Bonifácio VIII. Depois que Filipe recusou a dar qualquer resposta ao novo legado na França, Bonifácio enviou ao representante 2 cartas. A primeira, ele excomungou Filipe, isso em 1303, e ordenou que todos os bispos da França fossem para Roma, abandonassem a França. Nesse ponto, Bonifácio ficou isolado. Tá? Apesar de o Sacro Império Romano Germânico e a Sicília estarem de seu lado, ele basicamente declarou, vamos dizer, quase uma guerra contra a França. Foi nesse momento que o Filipe começou a acusar o Papa de imoralidade. Então, se você olhar um artigo Aventuras na História, você vai encontrar Papa Bonifácio VIII, Papa ateu. Essas mentiras foram propagadas por Filipe. E isso se propagou tanto que até o próprio Dante colocou Bonifácio VIII no inferno. Até São Celestino V, que é um santo, ele colocou no inferno. Acusaram ele de simonia, de heresia. Da morte de São Celestino V, acusaram Bonifácio VIII. Acusaram de tudo isso. Da perda da Terra Santa. E de muito mais, tá? Muito mais. E esse documento foi assinado à força por cônegos, nobres, prefeitos, abades, que foram obrigados a assinar. Bonifácio VIII, em 1303, convocou um consistório. Ele jurou ser inocente, porque depois foi provado que ele era. Só que aí que tá. Alguns franceses invadiram Roma, invadiram o Vaticano. Cardeais que estavam com o Papa fugiram. E um ficou ao seu lado. Então o Papa disse: como fui traído como o Salvador, e como meu fim se aproxima, morrerei como um Papa. Fecha aspas. Ele estava sentado em seu trono com uma veste pontifical completa, quando Colonna apareceu de espada em punho, com Nogaret. Eram 2, vamos dizer, assassinos franceses. Este impediu o amigo de matar o Papa ali mesmo, porém Bonifácio disse-lhes: eis minha cabeça, eis meu pescoço, suportarei pacientemente que eu, católico e legítimo pontífice e vigário de Cristo, seja condenado e deposto pela Paterna,
seita herética que os pais de Nogaret pertenciam. Desejo morrer pela fé em Cristo e por sua igreja. Bonifácio VIII foi preso e ficou 3 dias sem comida nem água. Seus captores saquearam o palácio e destruíram seus arquivos. Por fim, os moradores da cidade, que a princípio tinham confraternizado com as tropas, revoltaram-se e os expulsaram da cidade. 400 cavaleiros da família Orsini, inimiga do sangue dos Colonna, chegaram para levar o Papa de volta a Roma em 13 de setembro. A partir dali, ele absolveu seus agressores, exceto aquele que tinham saqueado as propriedades da igreja, e também os absolveria caso devolvesse o que haviam roubado. Mas seus maus tratos afetaram sua saúde. Ele morreu de febre alguns dias depois, mas manteve a sanidade e perante 8 cardeais e os membros de sua família recebeu a extrema unção e fez uma profissão de fé antes de falecer. Olha que triste. Dante, aí depois ele vai lá e coloca Bonifácio VIII no inferno. Mas esse foi um papa muito caluniado por uma fake news histórica que se arrastou até hoje. Como pode? Como pode? Vejam, ao entender o pontificado de Bonifácio VIII, vocês estão se deparando com esse problema diplomático pesado. Qual que era a finalidade de Filipe? Filipe via a igreja com muitos recursos, muito esbanjada, principalmente os templários. A ordem dos templários possuía riquezas adquiridas da sua proteção. Ela foi criada para proteger os peregrinos da Terra Santa. E depois de tantos anos, ela sim possuía uma riqueza. Filipe cobiçava essa riqueza. E ele, antes de começar o que ele fez, ele chamou os templários de terroristas, de ladrões, de bêbados, de tudo que você achar ruim. E espalhou essa fake news. Bonifácio VIII foi em defesa dos templários. Foi aí que começou todo esse atrito. Porque Filipe IV queria a dissolução dos templários e extorquir o dinheiro. É aí que ele começou também a extorquir o dinheiro do clero, cobrar imposto alto, cobrar juros. Foi nesse ponto que começou a situação caótica diplomática. Eis então que vai ser eleito um papa legitimamente santo, um beato Bento XI. Esse papa iria pegar uma situação complicada para depois ser sucedido por um outro que infelizmente se entregou à França. Eis que então entramos no pontificado do Beato Bento XI. Se eu falei Bento IX, ou estou na minha cabeça que eu falei Bento IX, não confunda não, Bento IX foi um papa terrível. Bento XI é quase santo. Mas perdão se eu cometi esse equívoco. Bento XI, chamado Nicola Boccatini, famoso grande dominicano, o principal objetivo que ele teve, o que acontece? Bonifácio VIII havia sagrado este homem como cardeal, o cardeal Nicola, e ele foi núncio na Inglaterra, na França, na Dinamarca, na Hungria, Polônia, Áustria, serve em vários lugares. Embora, infelizmente, muitas das suas missões não deram certo. Mas o que ficou famoso foi pela sua santidade, porque ele era um homem santo, e o respeito dos líderes que ele conhecia. Ele tinha muito respeito, quando não se tornavam amigos, literalmente. A questão é que o seguinte, ele foi eleito e o seu principal objetivo era acabar com os problemas que Bonifácio VIII sofreu no pontificado. Só que, infelizmente, ele ficou menos de um ano como Papa. Ficou menos de um ano. Ah, porque ele renunciou? Não. Porque o Papa Bento XI, ele morreu muito cedo. Mas ele fez coisas muito importantes. Primeiro, ele anulou o banimento dos Colonna, absolveu a excomunhão de Filipe IV e revogou as penalidades impostas à França. Sua outra grande realização foi
aceitar a profissão de fé do católico nestoriano Jabahala III. Aí, infelizmente, ele morreu, e, a título de curiosidade, a festa litúrgica do Beato Bento XI é celebrada no dia 7 de julho. Então, seu pontificado, que foi no dia da sua morte, durou de 22 de outubro a 7 de julho. Eis que então é eleito um papa um tanto quanto curioso. Bertrand de Got nasceu em Villadroux, na Gasconha, em 1264. Era de família nobre. Seu irmão mais velho tinha sido arcebispo de Lyon e o cardeal-bispo de Albano. Faleceu em 1297. Bertrand estudou nas universidades de Toulouse, Orleans e Borgonha. E ele era amigo de infância de Filipe IV. Mesmo assim, quando ele era arcebispo, cardeal, ele se manteve fiel ao Papa Bonifácio VIII. Né? Então, quando o Papa Bento XI faleceu, os cardeais pensaram que Clemente V deveria ser o candidato perfeito, porque ele se manteve fiel a Bonifácio VIII. Ele iria então solucionar os problemas da França, porque ele era amigo do rei que estava causando toda essa problemática. Após 5 meses então de discussões e conclave, eles elegeram 10 dos 15 cardeais, que eram maioria de italianos, elegeram Bertrand. Eles o convidaram para Roma para a coroação. Mas, olha só, isso foi uma das coisas mais pesadas. Ao invés de ele ser coroado em Roma, ele foi coroado em Lyon, na França. E coroado em 1305, na presença dos cardeais e do rei Filipe, o novo papa tomou o nome de Clemente, o Clemente V. Olha só. E nem entrando em muitos detalhes sobre questões pessoais, até curiosidades sobre o novo papa, nós temos aqui uma problemática. Olha só. Como ele era francês e o povo de Roma não estava gostando muito disso, o Papa Clemente, viajou pela França e, por fim, ele se instaurou em Avignon, num território cercado por um feudo papal, mas subordinado ao reino de Nápoles. Assim se iniciou a prisão babilônica. Muitos dizem que talvez a única coisa positiva que teve do cárcere em Avignon foram os vinhedos que o Papa produzia. Veja, foi um cárcere. Dizem que é a prisão da Babilônia da Igreja Católica, porque não teve o povo hebreu que teve que ficar preso na Babilônia, que era pertinho de Jerusalém? Aqui foi também. Presos em Lyon, que era pertinho de Roma. Mas o medo que ele tinha lá em Roma era justificado. Não apenas os Colonna e o Orsini estavam engafinhados, mas havia um conflito com a aristocracia, com e a população. Esses dois que vocês ouviram, Colonna e Orsini, eram famílias rivais. Inclusive os Colonna foram um dos responsáveis pela morte de Bonifácio VIII. Talvez diretamente. Ele foi muito maltratado, um senhor de idade. E, lógico, lá dentro dos estados papais, começou uma guerra interna. Os ducados, o ducado de Ferreira, achava que era o momento de começar conflito. Achavam também que o Papa Clemente V não ia fazer nada, mas ele pregou uma cruzada contra eles. Lá em Veneza. Enviou o legado e venceram. Porém, Clemente não podia ser tão direto com Filipe. Acima de tudo, Filipe desejava a condenação de Bonifácio VIII. Do mesmo modo que ele fez póstumamente com o Papa Formoso. Não ele, né? O Papa depois de Formoso. Quem não sabe a história do Papa Formoso, dá pra fazer um vídeo. Porque assim, as duas únicas coisas que podem julgar um Papa futuro ou Deus, né?
Então, se você pode condenar um papa somente depois da morte dele. Só que assim, Clemente não era como Estevão VII, que foi o papa que condenou Formoso. E ele também não era como Bonifácio VIII. Depois de absolver Filipe de toda a responsabilidade, habilidosamente ele postergou qualquer decisão sobre o tema e terminou declarando que a ação cabia a um concílio ecumênico que ele planejava realizar em Vienne, em 1311, ou Viena, né, vamos dizer assim. O interesse de Filipe era obter a condenação de Bonifácio e ficou em segundo plano devido a outro interesse seu, o confisco do dinheiro dos cavaleiros templários. Aqui que vem. Aqui entramos num capítulo histórico envolto de mistério. Após a queda da Terra Santa em 1291, os templários e os hospitalários se retiraram para o Chipre. Estes logo se estabeleceram em Rhodes, na Grécia, e continuaram a lutar da fortaleza local, hostilizando as embarcações muçulmanas. A vasta rede de comendadorias de toda a Europa continuou a assisti-los financeiramente, como os hospitalários, ou como devemos chamá-los agora, os cavaleiros de Rhodes. No entanto, com os pobres cavaleiros do templo era outra história. Apesar de eles terem mantido uma rede lucrativa de propriedades, eles não estavam lutando ativamente contra os muçulmanos, então eles não estavam sendo financiados. Na verdade, tinham começado a se envolver com o setor financeiro, né? Não pelo exército, mas eles começaram a se envolver com questões financeiras mesmo, quase um banco. E estavam muito ricos, mas eles não tinham nada a fazer com essa riqueza. Porque eles não estavam na guerra, então eles não tinham que financiar exército. Filipe, como ele estava à procura de dinheiro, né? E depois de ter sido basicamente absolvido da treta com o Papa Bonifácio VIII, ele não se preocupava com o status religioso dos cavaleiros. E, utilizando-se de boatos, ele então começou a pedir a supressão dessa ordem. Clemente tentou, sem sucesso, unir as duas ordens de cavalaria, que eram os hospitalários e os templários. Só para você ter uma noção, Filipe dizia que os templários adoravam Satanás, Bafomé. Veja só. Mas infelizmente fracassou. Clemente aceitou as acusações de Filipe. Na verdade, ele não aceitou as acusações, ele aceitou investigar as acusações. Filipe não queria esperar porque ele sabia que era mentira. Ele queria prender todos da ordem na França, inclusive o grão-mestre Jacques de Molay, que infelizmente é utilizado pela maçonaria como um ícone, mas não é, ele era católico. O drama dos próximos 5 anos incluiu confissões feitas sob tortura na França pelo governo francês. E no fim, sem julgar a veracidade, Clemente ordenou a dissolução dos templários do Concílio de Viena em 1312. Olha só. Triste, cara, triste. Veja que ele não condenou eles por heresia, ele só dissolveu a ordem. Fora da França, alguns cavaleiros confessaram ter cometido alguns erros, mas nada como o que eles falaram, né? As províncias de Portugal e Aragão eram consideradas tão livres de abuso que os reis desses países as transformaram em ordens separadas. Veja só, os templários que fugiram principalmente para a Península Ibérica foram acolhidos e foram transformados em outras ordens, como a Ordem de Cristo e de Montesa, respectivamente, as Ordens de Cristo e de Montesa. A Ordem de Cristo essa que vai ser depois transformada por Santo Inácio de Loyola, a Ordem dos Jesuítas, cara, sensacional. Companhia de Jesus, né, como muitos costumam dizer. Existe até hoje várias propriedades que foram transferidas para os cavaleiros hospitalários, até hoje. Só que o que ele realmente queria, a condenação de Bonifácio VIII, ele não conseguiu. Tá? Ele não conseguiu. O Concílio de Vienne, ele foi muito produtivo. Clemente conseguiu, de forma habilidosa, analisar que Bonifácio VIII não tinha culpa de nada. Tudo que Bonifácio VIII havia sido acusado, o concílio dissolveu. Mesmo sob a ameaça de Filipe de matar o próprio amigo Clemente. Mas, por ele ter
adquirido o dinheiro, ele ficou mais tranquilo. E Clemente e o concílio então tiveram menos sucesso em questões dos franciscanos. E o concílio abordou vários temas, né? Mas, não entrando muito nesse detalhe, isso ficaria mais para falar do vídeo desse concílio ecumênico em específico e falar sobre o pontificado de Clemente V. Esse ponto específico da história foi de suma importância. Percebam, a dissolução dos templários. Os templários, eles foram literalmente expulsos da França. Suas propriedades foram tomadas pelo governo. E seu líder, de Molay, foi torturado. Jacques de Molay, o grão-mestre na França. Isso vai ser crucial porque Clemente V vai morrer. E quem vai assumir depois dele é o chamado Papa João XXI. Percebam como é curioso, como Deus não abandona a igreja. Nós só começamos a confusão. Depois do Beato Bento XI, a França conseguiu eleger um Papa francês, Clemente V. Clemente V era amigo de Filipe IV, como eu havia mencionado, só que ele amava mais a igreja do que a sua amizade, e sabia que Filipe IV era nocivo à igreja, que Bonifácio VIII era inocente, face às calúnias que o rei francês assim dizia. Bom, ele convocou o Concílio de Viena. Infelizmente, ele foi obrigado a dissolver a Ordem Templária, mas Bonifácio VIII foi inocentado de toda acusação. Só que com Clemente V, nós começamos uma era trevosa na história da igreja. Começamos a era do cárcere em Avignon. Por quê? Porque a Sé Apostólica foi erguida em Roma. Os apóstolos Pedro e Paulo morreram em Roma. Mas agora o Papa está na França. Foi até uma situação curiosa, porque o Papa ficou mantido na França, quase encarcerado na França, e comandando os estados papais da França, em Avignon. E todos os papas, até Gregório XI, que é o Papa que irá voltar para Roma, pequeno spoiler, mas isso é história da igreja, se você... Esse Papa, até ele, todos são franceses. Todos são papas que foram eleitos sobre os olhos do governo francês e sobre as súplicas de uma grande santa, Santa Catarina de Siena, grande doutora da igreja, uma das responsáveis pelo retorno para a Sé Apostólica, para o retorno a Roma. Ela que conversou diretamente com Deus para que isso acontecesse. Porém, essa história ficará no próximo vídeo. Espero que com esse primeiro insight para o cárcere em Avignon, vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu encerro por aqui. Fiquem com Deus, vão em paz. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.